Você já teve aquele momento estranho em que, do nada, vem à sua cabeça alguém que já partiu? O nome da pessoa aparece sem motivo aparente. A memória dela mexe com seu coração. Ou você sente uma tristeza suave que não consegue explicar direito. Para muita gente, isso parece coincidência, mais nada. Mas para quem tem fé, essas coisas podem ser bem mais do que isso. Podem ser sussurros da eternidade querendo nos dizer alguma coisa. Santa Teresa de Ávila, aquela grande mística carmelita que tanto nos ensinou sobre a vida espiritual, falava que o amor de Deus une todas as almas, as que estão aqui na terra, as que já chegaram ao céu e aquelas que ainda estão sendo purificadas no fogo da misericórdia divina. Ela mesma passou por experiências misteriosas, recebendo visitas de almas que não vinham para assustá-la, mas sim para pedir oração, para pedir aquela caridade que só um coração que ainda está vivo aqui pode oferecer. A santa ensinava que o Senhor às vezes permite que almas venham até nós para que possamos ajudá-las com nossas orações e para aprendermos o quanto é precioso cada momento desta vida. Então, quando você sentir esses sinais, não tenha medo não. Eles não são coisa das trevas, muito pelo contrário. São chamados à compaixão, convites para amar além da morte. É como se o céu estivesse pedindo sua colaboração num ato de amor que atravessa o véu entre este mundo e o outro. Santa Teresa nos deixou pistas claras sobre como reconhecer quando uma alma está precisando das nossas orações. E é sobre isso que vamos conversar agora. A Igreja sempre ensinou que existe uma comunhão profunda entre todos os membros do corpo místico de Cristo. Os que vivem na graça aqui na terra, os santos que já gozam da visão beatífica e as almas do purgatório que aguardam a plenitude da luz divina. Nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo em estado de graça, mas que ainda precisam de purificação antes de entrarem na presença de Deus, dependem das nossas orações. E Deus, na sua infinita sabedoria, criou formas sutis e amorosas de nos avisar quando essas almas precisam de ajuda. Preste atenção nesses sinais, porque eles podem mudar a eternidade de alguém. Às vezes, o primeiro sinal é bem simples. De repente, você se lembra vividamente de alguém que já se foi há tempos. A imagem dessa pessoa sobe na sua mente de novo e de novo, mesmo no meio da correria do dia a dia, mesmo quando você está pensando em outras coisas. Santa Teresa escrevia que quando isso acontecia com ela, ela entendia como um cutucão do Espírito Santo, um jeito de Deus chamar sua atenção para algo importante. A santa dizia: quando uma alma é trazida à minha mente com insistência, entendo que Deus deseja que eu a recomende a Ele. Esse tipo de lembrança repetitiva não é como aquelas memórias normais que vêm e vão. É diferente, tem uma persistência, uma presença quase física. Você pode estar lavando louça, dirigindo no trânsito ou caindo no sono, e lá está aquela pessoa na sua mente de novo. Não é necessariamente uma lembrança triste ou pesada. Pode até ser uma memória boa, mas o que chama a atenção é a frequência, a repetição. É como se alguém estivesse batendo gentilmente na porta da sua consciência, pedindo para ser lembrado, pedindo para ser levado até Deus através da sua oração. A doutrina católica nos ensina que as almas do purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem totalmente das orações dos vivos e da misericórdia de Deus. Diferente de nós aqui na Terra, que podemos rezar, fazer penitência, receber os sacramentos, elas não têm mais essa chance. Por isso, quando uma alma precisa especialmente de ajuda, Deus pode permitir que ela toque o coração de alguém que ainda está vivo, despertando essa memória insistente. É um ato de amor divino, uma ponte entre dois mundos. Quando isso acontecer com você, não ignore não. Faça uma pausa. Respire fundo e sussurre uma oração curta. Senhor, se esta alma precisa de Ti, que minha oração seja uma porta de misericórdia. Você não precisa fazer nada complicado. Basta esse gesto simples de amor. A repetição da memória raramente é aleatória. É a graça procurando sua cooperação. É o céu convidando você para participar desse mistério lindo da comunhão dos santos. E sabe o que é mais bonito? Você pode estar salvando alguém de anos de purificação com alguns segundos de oração sincera. Santa Teresa não era estranha a visitas noturnas do invisível. Ela descreve momentos em que acordava no silêncio da sua cela e sentia uma proximidade que me levava à oração. Não era medo, mas um chamado suave para interceder. A santa relatava:
Eu era movida a rezar e logo sentia a alma partir em grande paz. Esses momentos noturnos têm uma qualidade especial, porque à noite é quando estamos mais quietos, quando as distrações do dia cessam e nossa alma fica mais receptiva ao sobrenatural. Talvez você já tenha passado por isso. Acordar de madrugada sem motivo aparente, sem barulho, sem pesadelo, mas com uma sensação estranha no peito. Não de angústia, mas de compaixão. Você olha para o relógio, são 3 da manhã, e em vez de voltar a dormir imediatamente, você sente um desejo inexplicável de rezar por alguém que já morreu. Pode ser alguém específico que vem à mente, ou pode ser só uma vontade geral de interceder pelas almas. Isso não é insônia comum, não é ansiedade, é algo diferente, mais profundo, mais espiritual. A tradição da Igreja sempre reconheceu que há momentos em que o véu entre este mundo e o outro fica mais fino, digamos assim. A noite, especialmente aquelas horas entre a meia-noite e o amanhecer, sempre foi considerada um tempo propício para experiências místicas e para a oração contemplativa. É quando o mundo material está mais quieto e o mundo espiritual pode se manifestar de forma mais perceptível. Se você acordar com esse anseio inexplicável de rezar pelos mortos, responda imediatamente. Esses momentos são sagrados, são o jeito delicado do céu pedir ajuda. Você não precisa acender todas as luzes e pegar o terço completo, embora possa, se quiser. Às vezes, basta dizer, ali mesmo na sua cama, no escuro: Jesus, tem misericórdia das almas que esperam pela tua luz. Ou reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, ofereça aquele despertar pela pessoa que veio à sua mente. Santa Teresa nos garante que essas orações noturnas têm um poder especial porque são feitas em resposta direta a um chamado do Espírito Santo. Depois você pode voltar a dormir em paz, sabendo que colaborou com algo eterno. Tem vezes que desce sobre a gente uma sensação pesada, repentina, mas não é depressão nem tristeza comum. É mais como uma compaixão espiritual, um tipo de dor que parece amor em luto. Santa Teresa chamava isso de o fardo do intercessor, uma graça que une nosso coração ao sofrimento dos outros. A santa explicava: há momentos em que o Senhor coloca sobre a alma o peso de outra, para que ela possa compartilhar sua misericórdia. É como se você estivesse carregando uma cruz que não é sua, mas que você foi chamado a ajudar a carregar. Esse peso é diferente das nossas tristezas normais do dia a dia. Quando você está triste por algo seu, um problema no trabalho, uma decepção, uma perda pessoal, você geralmente consegue identificar a causa. Mas esse peso espiritual vem sem explicação clara. Você pode estar tendo um dia normal, até bom, e de repente sente o peito apertar, os olhos marejarem, uma melancolia profunda que não tem nome. Não é sua dor, mas você está sentindo ela. É mistério da comunhão dos santos em ação. Você está sendo convidado a participar do sofrimento de purificação de outra alma. A doutrina católica nos ensina sobre o valor redentor do sofrimento quando unido ao sacrifício de Cristo. São Paulo dizia que completava em sua carne o que faltava às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Da mesma forma, quando aceitamos carregar esse peso espiritual com amor, quando não fugimos dele, mas o oferecemos a Deus, estamos participando da obra de salvação de outras almas. É um privilégio enorme, na verdade. Deus confia em você o suficiente para deixar que sinta um pouquinho do que outra alma está passando. Quando seu coração ficar inexplicavelmente pesado assim, não tente simplesmente distrair-se ou empurrar o sentimento para longe. Em vez disso, ajoelhe, ou pelo menos pare o que está fazendo, e ofereça isso a Deus. Senhor, eu carrego esta dor contigo, que ela traga luz para quem espera. Você pode oferecer esse sofrimento pela alma que está no purgatório, pedindo que Deus transforme sua compaixão em alívio para ela. Esses sofrimentos ocultos se tornam pontes entre os mundos. Seu coração aqui embaixo se conecta com uma alma lá no purgatório, e Deus usa essa conexão para derramar misericórdia. Teresa ensinava que Deus muitas vezes confirma as necessidades das almas através da palavra. Se durante a missa uma leitura, um canto ou as palavras do padre de repente fazem você pensar num ente querido falecido, considere isso como um timing divino, não como distração. A santa dizia: o Senhor fala de muitas maneiras para mover o coração à oração, pois ele não deseja que nenhum se perca.
Deus pode usar qualquer momento da liturgia para tocar seu coração e direcioná-lo para uma alma específica que precisa de ajuda. Pode acontecer de várias formas. Talvez o evangelho do dia fale sobre ressurreição e você imediatamente pensa no seu avô que morreu. Ou o canto de comunhão menciona a luz eterna e o rosto da sua amiga falecida surge na sua mente. Ou o padre fala sobre misericórdia na homilia e você se lembra daquele colega de trabalho que se foi. Não descarte essas conexões como coincidência ou falta de concentração na missa. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser o Espírito Santo te dando um cutucão, dizendo: olha, agora é a hora de rezar por essa pessoa. A missa é o momento mais poderoso que existe para interceder pelos mortos, porque ali está acontecendo o próprio sacrifício de Cristo se tornando presente de novo. Quando Jesus se oferece ao Pai na consagração, quando seu corpo e sangue se tornam realmente presentes no altar, aquele é o momento de maior poder de intercessão possível. Santa Teresa sabia disso muito bem e dizia que o altar é o verdadeiro ponto de encontro entre os vivos e os que partiram. Ali todos nos unimos no mesmo Cristo e nossas orações têm uma eficácia especial. Então, quando isso acontecer, una aquela alma ao sacrifício eucarístico. Diga em silêncio durante a missa, especialmente na hora da consagração ou da comunhão: Jesus, eu coloco esta alma no teu cálice de misericórdia. Ofereça a missa por ela. Mesmo que você tenha ido à igreja por outro motivo, você pode fazer isso quantas vezes quiser. Cada missa pode ser oferecida por múltiplas intenções. Para Teresa, essa era a forma mais verdadeira e eficaz de amor que podemos oferecer aos que partiram, porque estamos colocando eles em contato direto com o próprio Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Às vezes, quando uma alma em processo de purificação se aproxima, os vivos experimentam um impulso inesperado de se purificar também. Santa Teresa escrevia que tais impulsos são sinais da misteriosa economia da graça de Deus. Quando uma alma é purificada, outra é erguida junto. A santa relatava: quando sentia arrependimento pelos meus pecados, sem saber por quê, mais tarde descobria que uma alma havia sido libertada. É como se existisse uma conexão invisível, onde a graça flui de um para outro de maneiras que nossa mente não consegue entender completamente. Você pode estar vivendo sua vida normal, sem ter pensado em confissão há algum tempo, e de repente sente uma necessidade urgente de se reconciliar com Deus. Não é culpa por algo específico que você fez, é mais uma consciência profunda da sua necessidade de misericórdia, um desejo de estar limpo diante de Deus. Pode vir acompanhado daquela memória de alguém falecido, ou pode vir sozinho, mas tem uma qualidade diferente dos remorsos comuns. É mais suave, mais amoroso, como se Deus estivesse te convidando gentilmente para uma renovação espiritual. A doutrina católica nos ensina sobre a comunhão dos santos de uma forma muito bonita. Não somos ilhas isoladas, mas todos fazemos parte de um mesmo corpo místico em Cristo. Quando você recebe a graça do sacramento da confissão, quando seus pecados são perdoados e você é restaurado à amizade plena com Deus, essa graça transborda. Você não é o único beneficiado, toda a igreja é fortalecida e as almas do purgatório podem ser especialmente ajudadas. É como se sua purificação aqui na terra facilitasse a purificação delas lá. Siga essa inspiração quando ela vier. Marque uma confissão, vá até o padre, abra seu coração e, quando estiver lá, ofereça seu ato de arrependimento não só por você, mas também pela alma que pode ter despertado esse desejo em você. Diga ao confessor ou simplesmente no seu coração: Senhor, que a graça que recebo agora seja compartilhada com as almas que esperam por ti. A graça recebida por você se torna graça compartilhada e, quem sabe, talvez no momento em que você sai do confessionário perdoado e renovado, uma alma esteja entrando no céu, graças à sua cooperação com esse impulso misterioso do Espírito Santo. Santa Teresa era cautelosa com sonhos. Ela sabia que nem todo sonho vem de Deus e que precisamos ter discernimento. Mas ela admitia que às vezes Deus fala através da noite, quando o coração está mais receptivo e as defesas da mente racional estão baixas. Se uma pessoa falecida aparece no seu sonho de forma calma, talvez triste ou simplesmente presente, não para assustar você, mas como se quisesse ser lembrada, considere isso um chamado gentil para a oração.
A santa escrevia: às vezes o Senhor permite que a alma apareça, pedindo apenas lembrança e oração. Esses sonhos têm uma qualidade diferente dos pesadelos ou dos sonhos comuns confusos. A pessoa aparece de forma clara, reconhecível e geralmente há uma atmosfera de serenidade, mesmo que haja um toque de melancolia. Ela pode não dizer nada, ou pode dizer algo simples, mas você acorda com uma certeza estranha de que aquilo não foi um sonho comum. Não é aquele tipo de sonho que você esquece em 5 minutos. Fica com você o dia todo, às vezes por dias. A presença da pessoa parece real demais, significativa demais para ser descartada. A Igreja sempre teve uma abordagem equilibrada sobre essas experiências. Não devemos ser crédulos demais, acreditando em qualquer sonho como se fosse revelação divina. Mas também não devemos ser céticos a ponto de ignorar quando Deus realmente está tentando nos falar. O critério é simples. O sonho te leva para mais perto de Deus e da caridade? Ele te inspira a rezar, a amar, a ter misericórdia? Se sim, mesmo que não venha diretamente de Deus, pelo menos está alinhado com a vontade dele. E rezar nunca faz mal. Na pior das hipóteses, você estará fazendo um bem para outra alma qualquer que precise. Quando acordar de um sonho assim, não fique tentando analisar demais, procurando significados ocultos ou mensagens secretas. Em vez disso, simplesmente ajoelhe ao lado da cama, ou ali mesmo deitado se for muito cedo, e reze. Pode ser um De Profundis, aquele Salmo 130, das profundezas eu clamo a ti, Senhor, ou a coroa da divina misericórdia, ou 1/3 pelas almas do purgatório. O importante é a resposta de amor. Essa obediência no amor, essa prontidão em atender ao chamado, encurta o sofrimento daqueles que esperam pela aurora do céu. Santa Teresa nos garante que Deus valoriza muito mais o amor com que rezamos do que a quantidade ou a complexidade das nossas orações. Santa Teresa observava algo muito bonito. Quando uma alma recebe ajuda através das nossas orações, a paz retorna, não só para quem está no purgatório, mas também para quem intercedeu aqui na terra. A santa escrevia: quando a oração estava feita, minha alma era preenchida com uma alegria tranquila, como se o céu tivesse sorrido. Essa paz é a assinatura de Deus, o seu jeito de dizer: obrigado, missão cumprida. É uma confirmação sutil, mas real, de que sua oração chegou ao destino certo. Você vai notar essa paz de uma forma bem característica. Se você estava com aquele peso no coração, ele desaparece. Se uma pessoa vinha insistentemente à sua mente, de repente para de vir. Se você estava com uma inquietação espiritual, ela se acalma. Não é que você esquece a pessoa ou deixa de se importar, é diferente. É como se você soubesse, sem saber explicar como, que está tudo bem agora, que sua missão foi cumprida. Tem uma leveza nova, uma serenidade que não vem de você mesmo, mas que é claramente um presente de cima. Esse é um dos aspectos mais lindos da doutrina católica sobre a comunhão dos santos. A comunicação não é de mão única. Não somos apenas nós aqui ajudando os que partiram. Eles também têm formas de nos agradecer, de nos consolar, de nos fazer saber que nossa caridade não foi em vão. Essa paz que vem depois da oração é uma dessas formas. É como se a alma, ao receber alívio ou até ao entrar finalmente no céu, mandasse de volta uma onda de gratidão e paz que toca nosso coração. Depois de rezar, especialmente se você sentiu essa paz característica, diga em gratidão: que a luz perpétua brilhe sobre eles e sobre todos que aguardam tua misericórdia. Agradeça a Deus por ter te usado como instrumento da sua misericórdia e saiba que você acabou de participar de algo eterno. Você cooperou com Deus na salvação de uma alma imortal. Não há nada mais importante, nada mais valioso que você poderia ter feito com aqueles minutos de oração. Santa Teresa dizia que no fim da vida seremos julgados pelo amor, e esse amor inclui, de forma especial, o amor que demonstramos pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram e que dependem das nossas orações. Para Santa Teresa, rezar pelos mortos não era luto nem coisa triste. Era um ato de esperança radiante. Ela via o purgatório não como punição, mas como o limiar do amor sendo aperfeiçoado, o último passo antes da união eterna com Deus. E ela acreditava firmemente que nós, os vivos,
temos o privilégio tremendo de abrir aquela porta através da intercessão. Cada oração que fazemos por uma alma é como acender uma vela na escuridão, guiando um peregrino cansado para casa. Quando uma memória te mexe, quando o silêncio parece cheio de algo mais, quando uma lágrima cai sem você saber por quê, para, respire. Reconheça que o Espírito pode estar te convidando a erguer uma alma em direção à luz. Você não precisa de experiências místicas extraordinárias ou de visões dramáticas. Os sinais geralmente são sutis, delicados, quase imperceptíveis para quem não está atento. Mas quando você aprende a reconhecê-los, descobre que está rodeado de oportunidades de fazer o bem, de praticar a caridade que atravessa o véu entre a vida e a morte. A Igreja nos ensina que é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos. Não é superstição, não é opcional, é parte integral da nossa fé. Quando rezamos pelos que partiram, estamos vivendo concretamente a comunhão dos santos. Estamos sendo igreja da forma mais plena. Estamos reconhecendo que nossos laços de amor não se rompem com a morte, mas se transformam. E estamos cooperando com a misericórdia infinita de Deus, que deseja ardentemente que todos cheguem à salvação e à visão beatífica. Santa Teresa nos lembra que não devemos pensar que nossas orações são pequenas. O Senhor valoriza o amor com que são dadas muito mais do que as muitas palavras. Então não se preocupe em fazer orações longas ou complicadas. O que importa é o coração, é a prontidão em responder quando o céu chama. Uma Ave Maria rezada com amor verdadeiro pode fazer mais diferença na eternidade de uma alma do que 1000 palavras ditas mecanicamente. Cada oração oferecida em caridade é como uma vela acesa na noite, guiando uma alma errante para o lar eterno. E você, com sua vida aqui na Terra, tem o poder incrível de fazer essa diferença. Use-o bem, use-o sempre.